Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje nós faremos essa mini shoulder bag. Essa bolsa ela foi confeccionada com o tecido do Ateliê As Beltranas. Aqui nós temos esse bolso frontal, eu utilizei o botão imantado. Também temos esse bolso aqui na parte da frente. Tem esse detalhe lindo aqui na parte de cima, que já vem no recorte. E também tem um espaço interno que dá para guardar bastante coisa. Então, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo dessa peça, como é que ela é confeccionada, e te convido a vir comigo assistir essa aula. Vamos costurar? Então, esse daqui é o painel de recortes. Aqui nós temos dois espelhos, que é a parte da frente e da parte de trás, o canal do zíper, o fundo, o bolso da frente e a aba. O recorte, ele vem com 4 cores diferentes, tá? Uma eu vou fazer com vocês, a outra que eu mostrei aqui pronta, e também temos essa opção aqui da parte de trás. Então, a gente vai recortar todas as partes aqui. Você tem a opção de estruturar na manta R2, ou utilizar o TNT com acoplado, ou o material que você já tiver acostumado. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Antes de mais nada, para quem tiver dúvida, esse tecido aqui ele é um gabardine. Eu tenho uma prensa de sublimação, então eu consigo estruturar o meu tecido no nylon 600. Então aqui, olha, ele já tá estruturado. Pode ver que tem uma ranhura aqui por trás. Você pode fazer essa mesma técnica aqui com a cola spray no TNT, da gramatura da sua preferência, 100, 120, tá? E eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho um recorte de nylon acoplado, com a parte da espuminha voltada pro meu forrinho aqui, eu vou utilizar a cola spray, vou fixar, e já vou vir aqui na parte de trás com mais uma camada de cola spray, já vou colar o meu tecido de forro. Então, nós teremos esse sanduíche que eu já tenho ele pronto aqui, olha, que é uma camada do tecido com o meu nylon 600, o meu acoplado e o meu tecido. Aqui ele já tá colado. Eu deixei essa parte assim só para mostrar para vocês. Aqui eu tenho a parte da aba do bolsinho, que eu também estruturei no nylon 600 e no acoplado. Cortei uma vez no tecido de forro. Eu passei aqui atrás uma entretela colante. Nós vamos colocar aqui o nosso botão com imã. Aqui eu tenho o canal do zíper, que tem o tecido, o nylon 600 e o meu acoplado. Eu fiz assim, desse jeitinho. E aqui a parte do fundo, mesma coisa, nylon 600 e acoplado. Mas toda essa peça você consegue fazer com a manta R2. O resultado vai ficar bom quanto. Então, aqui nós vamos pegar a cola spray e vamos prender essas 3 partes formando um sanduíche. E também eu esqueci de comentar aqui a parte do bolso. Aqui eu vou deixar só no meu nylon 600, para não estruturar muito, né? Ficar muita camada. Então, aqui você pode deixar só na manta R2 ou só no nylon ou só no TNT, tá? Então, aqui eu vou pegar o meu tubo de cola, a gente agita ele bastante. E eu vou colocar aqui, olha, na parte da espuminha, um pouco de cola. A gente espera ela secar um pouco e vem aqui com a nossa parte que a gente quer colar. Dá uma alisadinha aqui por trás. E nessa parte aqui de trás eu vou colocar mais um pouquinho para colar o tecido. Nessa hora aqui é bom esperar a cola secar mais. Quase seca para não manchar o meu tecido. Então, eu vou esperar um pouquinho e já volto. Aqui, então, ela já tá quase seca, ó, já não tá nem saindo mais da minha mão. Então, eu venho com o meu tecido e vou colar aqui por cima. E esse excesso que ficou aqui à volta, eu vou cortar ou com a tesoura ou com a
com auxílio da régua. Aí fica a sua escolha. Cortador circular, eu quis dizer. Aqui a gente pode passar uma costura de segurança. Então, eu tenho 2 vezes aqui essa parte, o bolsinho da frente e a parte do meu bolsinho, certo? O forro. E nós vamos começar pelo canal do zíper. Aqui, então, eu tenho 2 vezes a medida do meu canal do zíper. No molde, vocês vão perceber que essa parte aqui, ela é um pouquinho mais larga do que a parte que a gente finaliza aqui, tá? Mas isso já vem assim, depois a gente refila no tamanho que a gente precisa. Essa parte aqui, ela tem 24 centímetros por 6. Então, eu vou precisar de uma medida de um zíper que a gente consiga utilizar toda essa parte daqui. E aqui eu tenho também um pedacinho do meu forro. Eu sempre corto ele inteiro e acabo refilando depois. Eu gosto de passar uma costura única, então eu coloco o dentinho do zíper com o direito da estampa. Eu vou prender aqui com alguns grampinhos. A gente acaba ganhando um pouco mais de tempo fazendo assim, na minha opinião. Se achar melhor fazer 2 costuras, não tem problema. Aí, aqui eu venho com a estampa do direito com direito. E aqui nós vamos passar uma costura com calcador de zíper, que é esse mais fininho aqui, tá? Tô utilizando 3,5 o ponto da máquina. Faz um retrocesso no começo. E um retrocesso aqui no final. Agora, a gente traz essa costura aqui pra trás. E aqui nós vamos passar uma costura de acabamento aqui na parte de cima. Nessa hora, eu gosto de aumentar o ponto para número 4. Já vou aproveitar e passar uma costura aqui e prender toda a voltinha. Esse excesso de tecido que ficou aqui, eu vou cortar, porque a gente vai aproveitar ele aqui do outro lado. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou colocar direito com direito, aí você alinha aqui pra ficar na mesma direção. Prendo aqui com zíper, ou perdão, prendo aqui com clips. E aqui mais uma vez, direito com direito. E pela parte da manta, a gente vem e passa uma costura aqui. Ponto 3,5. Traz o pontinho pra trás, acerta aqui, e a gente faz uma costura pra prender o tecido do forro, ao zíper e a parte superior. Vou cortar aqui o excesso de tecido.
E aqui eu já vou aproveitar e já vou passar o meu cursor. Faço uma pequena abertura aqui. E aqui a gente vai encaixar ele. Deixo ele aqui centralizado. Vou refilar essa parte aqui na minha tábua de corte e a gente já volta para fazer a parte aqui do fole. Aqui, então, eu refilei aqui na parte de cima e de baixo para tirar qualquer diferença que tiver, porque a gente tem sobra aqui nessa parte, então não tem problema. Vou queimar aqui um pouquinho o terminal do zíper aqui, tá? Eu já vou aproveitar e já vou prender um dos lados da minha alça. Essa alça, ela vai ficar inteira de um lado. Mas se você optar por fazer com o tirante dos dois lados, basta você pegar um pedacinho da sua alça de 6 centímetros, uma meia argola, aqui a gente passa uma costurinha de segurança e você vai prender uma de cada lado. Nesse caso, eu vou prender somente um lado com tirante, a outra parte vai ser inteira. Então, aqui eu vou prender, deixa eu só trocar o meu colocador. Eu vou centralizar ele aqui acima do zíper e passar uma costura com retrocesso. Então, um dos lados vai ficar assim, e o outro lado eu vou colocar direto aqui a minha alça. Então, aqui desse lado vai ficar assim. Aí, eu vou prender essa parte aqui, pra ela não me atrapalhar durante a costura. E agora, a gente vai pegar aqui a parte do fundo, eu vou achar o meio. E aqui eu vou centralizar, olha. O meu meio, ele tem que vir de encontro aqui com o meio do zíper. Desse jeitinho aqui, olha. E aqui a gente passa uma costura reta aqui de um pé de máquina. Então, percebam que aqui eu vou ter uma diferença, deixa eu pegar a régua, de 1,5 centímetros de sobra aqui dessa parte de cima. Então, aqui eu vou aproveitar e já vou refilar, vou tirar essa diferença do meu molde. Então, aqui eu vou aproveitar e vou refilar, vou tirar essa diferença do meu tecido. Vou fazer isso aqui dos dois lados. Vou passar uma costura de segurança e a gente corta o excesso aqui depois.
Feito isso, por enquanto a gente vai reservar essa parte. A gente vai voltar nela quando a gente tiver com os espelhos prontos pra gente fazer a medição aqui e poder encaixar ela depois. Aqui eu tô com os dois espelhos, eu vou passar uma costura de segurança para prender todos esses materiais. Terminada essa parte aqui, eu já vou encontrar um meio na parte de cima e na parte de baixo. Então, a gente junta aqui as duas partes, vem aqui e faço um pique na parte de cima também. Vou reservar essa parte, agora a gente vai fazer o bolsinho. Aqui eu tenho o tecido do bolso e o forrinho. Então, eu vou colocar aqui, olha, direito com direito, eu cortei ele um pouquinho maior. Vou passar uma costura de um pé de máquina e a gente vai virar e rebater. Aqui você tem a opção de quando virar esse tecido para trás, você fazer um falso viés com o próprio tecido, ou se não quiser, você dobra o tecido todo para trás e passa uma costura reta. E eu vou fazer com esse pequeno detalhe aqui, porque eu acho bonitinho. Então, eu aproveito essa margem aqui e vou passar uma costurinha aqui. Por enquanto, eu não vou fazer a costura toda a volta, porque eu ainda vou prender o botão. Então, eu vou deixar assim por enquanto. Agora, nós vamos fazer aqui o bolsinho da frente. Eu tô utilizando o botão de imã com garrinha. Eu vou pegar aqui a minha régua e vou marcar, olha, no tecido de forro, 2 centímetros de baixo pra cima aqui, olha. E vou encontrar o meio. Certo? Essa parte aqui que a gente prende, a gente utiliza ela como gabarito. Então, onde eu encontrei o meu meio aqui, eu vou centralizar a bolinha e vou fazer a marcação aqui, olha. Nessa partezinha aqui, que é onde nós vamos furar para prender o botão. Vou utilizar essa ferramentinha aqui, que é um abridor de casa. E aqui a gente vem e faz um pequeno piquezinho aqui, olha. Aqui eu tô utilizando um retalhinho do meu acoplado que sobrou. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só para ele ajudar a segurar essa parte aqui do botão e não rasgar o tecido com o tempo de uso. Então, aqui eu vou pegar a parte mais fina, que não tem o ímã. Essa parte aqui vai ficar na parte de cima. Então, eu vou prender aqui, olha, no direito. Bem aqui na parte de trás, olha. Vou colocar aqui, ó, o meu forrinho e a minha travinha aqui, olha. E aqui a gente abre. Se tiver dificuldade de fazer com a mão, como eu fiz aqui, pode utilizar um alicatinho, tá? E essa parte aqui a gente vai colocar do outro lado. Agora eu vou colocar aqui, olha, direito com direito. Vou prender aqui pra não sair do lugar. E vou fazer uma costura de um pé de máquina, toda a voltinha aqui. E deixar essa parte de cima aqui aberta. Diminui um pouco o ponto para número 3, faz um retrocesso.
Feito isso, a gente vai utilizar agora ou a tesoura de picote, mas se você não tiver, você pode vir aqui, olha, e fazer pequenos piques aqui na parte arredondada. Então, aqui a gente corta aqui na beiradinha. Não precisa ser a peça toda, só aqui para dar um detalhe na hora de desvirar. E agora, então, a gente desvira essa peça. E antes de fazer o acabamento de costura, eu já vou no ferro e vou passar essa peça aqui, desamassar esse tecido e acertar essas costuras. Aqui eu já passei essa parte, então nós vamos fazer uma costura de pesponto aqui a toda volta e fechar já a parte superior. Terminada essa costura, eu já vou aproveitar, vir aqui e encontrar o meio. Une aqui as duas partes. Une aqui e o meio. Vou pegar aqui um dos espelhos. Vou unir aqui, olha, pique com pique. E aqui eu vou fazer uma costura de segurança nessa parte de cima. Vou pegar a minha parte do bolso, que é essa parte aqui da frente. Eu vou cortar esse excesso de tecido. Só para facilitar aqui pra gente. E eu vou posicionar ele aqui, ó. Já vou até encontrar o meio aqui da parte de baixo. Aqui a gente precisa posicionar ele aqui, onde o pique encontra aqui na parte de baixo bem certinho. Então, aqui eu vou prender aqui, tá vendo? Então, aqui, olha, confere se aqui tá alinhado, aqui também. Com a ajuda de um giz panda, a gente vai sujar aqui, olha, essa partezinha do seu botão. E eu vou carimbar aqui, olha, na parte de baixo. Então, onde fez essa pintinha aqui, é que eu sei onde eu tenho que posicionar o meu botão. Então, aqui eu venho. Mais uma vez, eu pego o meu gabarito. Vou pegar aqui uma caneta. Vou centralizar em cima da bolinha. E vou fazer a marcação de onde eu tenho que fazer o meu furo. Venho aqui com o meu abridor de casa. E eu vou fazer um piquezinho aqui, olha. E essa parte aqui que tem o ímã, é que vem nessa parte aqui, da frente, tá? Aí, a mesma coisa eu faço aqui com um pedacinho de pano que vai na parte de trás. Risco aqui. E aqui eu abro. Certo? Nessa parte, eu vou colocar um pedacinho de fita crepe. A gente utiliza um pedacinho de fita crepe para evitar que algum material que possa vir a riscar dentro do bolso estrague ou danifique por conta desse metal. Então, feito isso daqui, aí eu volto aqui, olha. Posiciono aqui de novo.
a parte da frente do bolso, acerto o tecido e pela parte de trás aqui eu vou passar uma costura de segurança. Aí aqui eu vou refilar o excesso de tecido que eu deixei do bolso, do forro do bolso. Se você quiser fazer um bolso interno, essa é a hora de você fazer. Então, aqui nós temos o bolso aplicado, a parte de trás e o nosso canal do zíper. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar o meio na parte aqui do meu canal do zíper, dos dois lados, porque essa parte aqui a gente já não mexe mais no tamanho, tá? Vou pegar aqui uma das partes e vou encaixar aqui, olha, pique com pique. E agora nós vamos clampear aqui a toda volta para fazer a medida do fole. Então, eu venho prendendo aqui, olha. Com bastante cuidado. Vem aqui, da parte de cima também. E aqui percebam que a parte de baixo, ela passou o meu canal do zíper, tá vendo? Então, eu vou deixar ele por baixo aqui do meu canal do zíper. Tá vendo, olha? Tá por baixo aqui do meu canal do zíper. Eu vou pegar aqui, olha, pra vocês verem aqui, olha, bem na curvinha, uma caneta e vou fazer uma marcação. Deu pra ver direitinho, olha? Ficou esse tanto aqui de sobra. Então, eu vou soltar tudo aqui. Porque agora eu já sei quanto eu tenho que cortar pra encaixar aqui no meu canal do zíper. A partir dessa medida pra cima, eu vou marcar aqui, olha, 1 centímetro. Um centímetro. Certo? Então, olha, 1 centímetro a partir dessa marcação, eu venho aqui e corto. Aproveito, já venho aqui e acho o meio. E agora, vamos ver com quanto ficou cada uma das nossas partes. Deixa eu pegar uma fita. Então, o meu canal do zíper ficou com 23,5. E o meu fole ficou com 45,5. Então, agora nós vamos prender o tecido de forro dessa parte. Aqui eu tenho o meu forrinho do fole. Então, eu vou colocar aqui, olha, direito com direito. Acerto ele aqui na parte de cima. E eu vou voltar com a minha costura por cima dessa aqui que eu já tinha feito. Já vou aproveitar aqui, olha, virar e passar uma costura de acabamento nessa parte aqui.
Agora eu venho, esse pique que eu fiz aqui, ele vai ter que encontrar com o meio do zíper aqui, olha. Centralizo aqui direitinho. Vou prender aqui pra não escapar. E já vou trazer esse tecido de forro aqui, olha. Trago ele aqui, direito com direito. E aqui a gente passa um pé de máquina. Já desviro aqui também. E aqui também nós vamos fazer uma costura de acabamento. Aí, na sequência, eu já vou aproveitar e vou passar uma costura aqui dos dois lados para prender tecido de forro com a parte aqui do tecido principal. Finalizando essa parte, eu já vou pegar o meu viés industrial, já vou prender ele aqui na parte de dentro pra gente já começar a finalizar a nossa peça. Aqui eu tenho duas tiras de viés de aproximadamente 76 centímetros e eu vou começar a aplicar ela pelo lado de dentro aqui, ó. Eu vou deixar uns 2 centímetros aqui sobrando. Bem na beiradinha aqui eu vou passar uma costura para preencher toda essa volta aqui. Quando chegar aqui no final, essa parte aqui nós vamos abrir. Eu faço uma dobra aqui de ângulo e venho com essa aqui e sobreponho. E continuo minha costura até que assim a gente corta esse excesso. Então, aqui eu corto esse pedaço e essa sobra aqui também a gente corta. E depois a gente emenda aqui e rebate lá atrás. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Agora, nós já finalizamos essa parte. Eu vou pegar a parte da frente da bolsa e vou posicionar aqui, olha. O cursor, eu quero que ele corra para minha esquerda. Então, essa vai ser a parte da frente da minha bolsa. O que que eu vou fazer? Antes disso, eu vou encontrar o meio aqui da parte de baixo, porque nós já tínhamos encontrado aqui da parte de cima. Então, eu vou juntar aqui. Fazer um pique desse lado. E um desse. Então, eu volto aqui, ó. Eu quero que o meu cursor corra para a esquerda. E essa aqui vai ser a frente da bolsa. Então, eu vou unir frente com frente. E aqui a gente junta pique com pique. E a partir daqui, a gente começa, então, a clampear para fazer a nossa costura. Prendi a parte de cima, vou prender aqui a parte de baixo. E agora a gente vai prender a volta toda. Então, aqui eu já clampeei tudo e a gente já pode passar uma costura para poder fechar um dos lados.
Então, com essa parte aqui já presa, agora a gente vai desvirar o viés. E nós vamos prender ele aqui nessa parte de dentro. Aqui eu vou começar minha costura por essa abertura aqui do meu viés. Então, eu vou juntar os dois, dobrar ele aqui por cima e começar a costura por aqui com um retrocesso. Eu gosto de utilizar esse agulhão para poder me auxiliar. Olha, a costura fica bem certinha, tá vendo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Eu vou posicionar aqui, olha, direito com direito. Vou encontrar aqui, olha, pique com pique. E vou prender a toda volta com os grampinhos. Eu vou fazer isso daqui e já volto. Aqui eu já prendi com grampinho e agora nós vamos passar uma costura de um pé de máquina a toda a volta. Agora, a gente vem aqui e faz do mesmo jeito que fizemos do outro lado. Traz esse viés todo pra trás. Pela abertura aqui, eu vou começar a fechar. Então, eu sobreponho um sobre o outro. E dobro aqui e faço uma costura. Então, aqui eu já fiz o fechamento dos dois lados. Vou cortar aqui os excessos de linha. E vamos desvirar a nossa peça. Aqui, então, eu tenho a peça desvirada. Olha a parte de cima, o bolso, a parte de trás. E agora, nós vamos finalizar a alça. Então, aqui pra alça, eu vou utilizar um ribete, um passante número 2 e um mosquetão de 2 centímetros. Então, eu certifico que a alça tá na posição que eu quero que ela fique ali pra encaixar. Eu vou passar uma vez por cima, uma vez aqui pra parte de baixo. Faço a volta aqui dentro do meu mosquetão. Deixa eu dar mais espaço aqui. Então, aqui ficou assim, tá vendo? Essa ponta vai voltar lá dentro. Então, eu venho aqui dentro e faço uma outra volta aqui, olha. Como se ele entrasse e saísse de novo. Então, fica assim, ó. Aí, essa parte de baixo aqui é que nós vamos prender
o nosso rebite. Se você quiser, também pode passar uma costura, tá? Então, eu vou puxar um pouquinho mais. Vou queimar essa pontinha aqui, para não desfiar. Aqui, eu vou dobrar um pouquinho. E vou unir essa parte aqui, olha. Certo? Então, aqui eu vou colocar um rebite. Aqui eu vou utilizar o meu alicate de furo. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do furinho ali que eu preciso. Nessa parte aqui que eu vou colocar, olha. Então, eu venho bem aqui no centro. E aqui eu vou colocar. Tem que fazer um pouquinho de força. Um rebite aqui, olha. Eu enfio aqui e sai aqui. E aqui nós vamos utilizar o balancinho. Já tô com a matriz própria. E a gente aperta. E ele vai ficar desse jeitinho. E aqui a gente consegue regular. Deixa eu tirar daqui. A gente consegue regular o tamanho da alça que a gente vai precisar para colocar aqui desse lado. Então, aqui eu venho e prendo aqui. Desse jeito. E aqui a alça tá bem aplicadinha, tá vendo? Então, de um lado vai ficar assim e de outro vai ficar presa direto. Então, essa é a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição todas as medidas dos materiais que nós utilizamos aqui, o link de acesso para a compra deste painel e de outros lá do Ateliê As Beltranas e o cupom de desconto que é JAQUE10, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu joinha e os seus comentários. Abraço, até a próxima!